Vamos conhecer um pouco sobre a molécula de DNA. Esta molécula é formada por uma fita dupla, como será apresentado neste pequeno vídeo. Então, percebemos que a molécula forma uma dupla, que nós chamamos de dupla hélice, por se mostrar enrolada. E se alguém já viu alguma coisa sobre ciência, seja uma reportagem, ou até mesmo quando se fala em pesquisa, é muito comum aparecer a fita de DNA ilustrando. Nesta fita, nós temos os nucleotídeos emparelhados de um lado e do outro da fita. Então, ela tem essa característica de ser uma fita dupla e de aparecer na forma do que a gente chama de hélice, que é como se fosse uma escadinha enrolada. Então, vemos agora com mais detalhes os nucleotídeos, que vimos anteriormente, que são formados pelo fosfato, a pentose e a base nitrogenada. Essa é a unidade do nucleotídeo. Então, vários nucleotídeos formam a molécula de DNA. Então, aí está a ilustração mostrando o que representa. As bases, elas podem ser de 4 tipos, como mostrado. Então, há uma ligação entre a pentose e o fosfato. E entre os nucleotídeos, nós temos uma ligação entre o carbono 5 de uma pentose e o carbono 3 de outra pentose. Então, dentro da fita, essas moléculas elas se emparelham da seguinte maneira. A ligação fosfodiéster, ou seja, é a ligação formada com fosfato no meio, e nós temos aí, como eu falei anteriormente, o carbono 3 ligado ao carbono 5 do próximo nucleotídeo. Numa fita, nós vamos ter o sentido 5' 3', ou seja, o carbono 5 ligado ao carbono 3. E na outra fita, nós temos o sentido inverso, para que essa fita ela possa emparelhar. Então, as bases nitrogenadas vão conseguir ficar uma de frente para a outra, os nucleotídeos ficam de forma invertida e vai haver um emparelhamento dessas bases e o enrolamento formando a dupla hélice. Essas bases elas não se emparelham de qualquer maneira. A adenina sempre se liga à timina e a guanina sempre se liga à citosina. Então, se de um lado da fita eu tenho adenina, do outro lado da fita eu tenho timina. Se de um lado eu tenho guanina, do outro lado da fita eu tenho citosina. E vice-versa. A menos que haja alguma mutação nessa molécula, esta lógica seguirá. Bom, então, o DNA, como vimos anteriormente, é o ácido desoxirribonucleico. A sigla em português, na verdade, seria ADN, mas a gente utiliza a sigla em inglês DNA. Formado por um grupamento fosfato, pela desoxirribose, já que ele não possui o oxigênio, a hidroxila, nesse carbono 2, e a base nitrogenada, que nós já vimos também, que podem ser de 4 tipos: adenina, timina, guanina e citosina, sendo 2 púricas, adenina e guanina, e 2 pirimídicas, timina e citosina. Não possui uracila em condições normais. A citosina se liga à guanina, como eu também falei anteriormente, e a timina se liga à adenina. E as fitas são chamadas antiparalelas.
que é aquela questão que nós vimos anteriormente de uma fita estar no sentido 5 linha, 3 linha, e outra fita está no sentido 3 linha, 5 linha. Ou seja, como se elas estivessem de cabeça para baixo, uma em relação à outra, para que elas possam se emparelhar. O papel biológico do DNA na célula se refere ao comando das atividades celulares, ou seja, qualquer atividade que a célula vai realizar, ela sintetiza proteínas que vão dar essa característica. Então, o DNA fica no núcleo e comanda todas as atividades da célula. Ele também participa da transmissão das características genéticas, né? Por isso que se faz, por exemplo, teste de paternidade através da coleta de amostra para comparar o DNA. Né? Então, todas as nossas características elas são herdadas do nosso pai e da nossa mãe. Né? Então, por isso a gente tem essa caracterização. Além disso, uma outra função é a síntese da molécula de RNA. Então, o DNA ele é capaz de originar o RNA. Bom, alguns fatores do nosso dia a dia, eles são capazes de provocar danos no DNA. Então, o próprio metabolismo celular, a inflamação, os agentes químicos externos, a luz ultravioleta, a radiação, a poluição, cigarro, drogas antumorais, elas são capazes de gerar danos no DNA, que terá como consequência a mutação ou a morte celular, certo? Então, uma vez que há essa mutação no DNA, poderá haver uma evolução ou gerar, por exemplo, uma célula cancerígena. E pode também haver a morte celular devido ao envelhecimento. Tá? Então, no caso, por que pode haver evolução? Em alguns casos, a mudança no DNA ela trouxe características que foram favoráveis a uma determinada espécie. Então, à medida que a espécie evoluiu, houve mudanças nessas características que tornaram ela mais adaptada a um determinado ambiente, por exemplo. No caso das bactérias, por exemplo, sabe-se que as bactérias elas podem transmitir para outras a informação de como sintetizar proteínas ou enzimas que possam torná-la resistente ao antibiótico. Então, nesse caso, a mutação no DNA de determinadas bactérias pode torná-las mais evoluídas. O DNA ele também é capaz de sofrer a duplicação ou replicação. Significa dizer que o DNA ele é capaz de criar uma cópia da sua própria molécula para ser transmitida às células filhas. Então, quando uma célula sofre o processo de mitose e de meiose, haverá uma replicação ou duplicação do DNA para que ela possa transmitir essas informações que ela carrega consigo para outras células. Então, todas as nossas células nucleadas, elas possuem DNA. E nesse DNA, todas as nossas características estão colocadas. Eu sempre comparo o DNA como se fosse um manual de instrução da célula. Nele tem todos os comandos necessários para que o nosso corpo funcione dependendo do local onde esteja essa célula. Então, se você coletar amostras de determinados locais e conseguir isolar essa molécula, em qualquer parte do nosso corpo nós vamos ter a mesma cópia do DNA. Então, isso só é possível por causa da duplicação ou replicação. O que é que o DNA faz? Desenrola suas fitas e cada fita dá origem a uma cópia que vai originar duas moléculas de DNA novas e idênticas. Então, para ocorrer a replicação, precisa haver determinadas enzimas. Essas enzimas são facilitadoras do processo. Então, nós temos a DNA polimerase, nós temos a primase, a helicase e a topoisomerase. A DNA polimerase, ela catalisa a adição de nucleotídeos, ou seja, ela traz as novas bases que irão se ligar à fita que está se duplicando.
A helicase, ela quebra as pontes de hidrogênio, desenrolando o DNA. Então, ela vai desligando uma fita da outra para que possa entrar esses novos nucleotídeos. A primase, ela adiciona um primer, é um RNA iniciador para iniciar a replicação. Então, ela dá o start da replicação. E a topoisomerase, ela libera a tensão para não haver o enrolamento excessivo. Imaginem quando a gente pega uma corda que tenha duas fitas e vai desenrolando. Se a gente puxar as pontas dessa corda, o outro lado que ainda está enrolado, ele vai se tornar ainda mais enrolado. Então, é o que acontece com a molécula de DNA. À medida que a molécula se abre, eu poderia enrolar ainda mais a parte aonde está ainda ligado com pontes de hidrogênio. Então, a topoisomerase, ela libera essa tensão para que não haja um enrolamento excessivo da outra parte da fita. Então, o que é que acontece? De maneira muito simples, as fitas elas vão se separar, né? Então, nós temos aí a sequência de bases, né? A gente sempre simboliza a fita pela sequência das bases nitrogenadas. Em seguida, vão sendo adicionadas novas bases de acordo com a lógica que a gente viu lá no início. Onde tem adenina, vai se ligar uma timina, onde tem uma timina, vai se ligar uma adenina, onde tem uma guanina, se liga uma citosina, e onde tem citosina, se liga uma guanina. Assim, a gente vai formar duas fitas iguais. Então, eu vou fazer um breve exercício aqui com vocês. Peguem um caderninho, uma folhinha e tentem desenhar a fita complementar dessa molécula de DNA. Vamos lá conferir? Onde tem adenina, nós devíamos ter colocado timina. Onde tem timina, nós devíamos ter colocado adenina. Citosina emparelha com guanina e vice-versa. Então, a segunda fita da molécula de DNA ficaria desta maneira. O DNA faz isso nas duas fitas simultaneamente e vai dar origem às duas moléculas exatamente iguais. Então, a replicação ela ocorre para a divisão celular. Ocorre na fase de intérfase, mais precisamente na fase S. Tá? Então, para ocorrer essa divisão do DNA, para que seja passada as informações para a célula filha, a célula ela deve estar na fase de intérfase. A hipótese semiconservativa diz que a molécula progenitora, ou seja, aquela primeira molécula que deu origem ao DNA, ela vai conservar as fitas, enquanto que uma fita nova é recém-sintetizada. Ou seja, significa dizer que nós teremos sempre nas moléculas filhas, ou seja, essas moléculas cópias originadas, nós teremos uma fita da molécula original e uma fita nova. Então, por isso, semi-conservativa. Conserva metade da molécula original, né? Semi-metade. Então, preserva uma fita, que nós chamamos de fita parental, da molécula mãe. E a outra fita é nova, ou seja, recém-sintetizada.